amores, tudo bem com vocês? Gente, tô de jalequinho aqui, bem bonitinha, pra relembrar a época da faculdade que eu tinha aula de anatomia, que eu adorava, não só porque eu adoro anatomia, mas também porque eu adorava usar jaleco. E sim, hoje vamos falar de anatomia neste canal, mas vamos falar de uma anatomia que vai interessar muito vocês, que é a anatomia dos nossos cabelos. Porque, afinal de contas, existe esse monte de tipo diferente de cabelo, 1, 2, 3, 4. Por que isso acontece? O que isso muda na minha vida? É disso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te trazer uma verdadeira aula, então já deixa o seu joinha aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo, e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então vamos lá, gente, a gente já falou aqui nesse canal que existem tipos diferentes de cabelo, que são eles: o cabelo liso, ondulado, cacheado e crespo. Já tem vídeo falando sobre a diferença entre cada um dos tipos A, B e C, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre a diferença da estrutura desses fios, como é que eles nascem, como eles estão inseridos no nosso couro cabeludo e como isso vai fazer diferença no formato dos nossos cabelos e, consequentemente, no jeito que a gente vai ter que cuidar, finalizar, quais produtos usar e etc. Bom, gente, então vamos lá. A estrutura básica do nosso cabelo é composta pelo folículo piloso, que é da onde sai o nosso fio e que é uma estrutura diretamente ligada à nossa pele, do couro cabeludo, e a haste capilar, que é como a gente popularmente chama o fio de cabelo. Então nós já sabemos que aqui no nosso couro cabeludo tem vários folículos pilosos e é de cada um deles que nascem os nossos fios de cabelo. Correto? Inclusive é por isso mesmo que eu sempre bato pra vocês na tecla de que couro cabeludo é uma estrutura extremamente importante, porque é a estrutura viva dos nossos cabelos, é da onde saem os nossos fios, mas isso é papo pra outro vídeo. Hoje a gente vai focar mais na inserção da haste capilar nesse folículo e nas diferenças que existem aí nessa inserção para cada tipo de cabelo. Bom, a haste capilar, que a gente popularmente conhece como fio de cabelo, é uma estrutura queratinizada e a gente já sabe que essa estrutura pode assumir vários formatos, como liso, ondulado, cacheado e crespo. E esses formatos diferentes ocorrem por conta do ângulo de implantação do folículo piloso na derme. Isso vai influenciar o formato do bulbo e, consequentemente, vai influenciar no formato que o seu cabelo nasce. Ficou confuso? Calma que eu vou explicar. Eu quero que vocês observem aí nessa imagem como nós temos três tipos de inserção diferentes. Em uma dessas inserções, a haste, ou seja, o fio capilar, ele está completamente na vertical em relação ao folículo piloso. Na do meio, a gente já tem um pouquinho de inclinação desse folículo e na última imagem, ele tá mais inclinado ainda. E é isso, gente, que vai determinar se o seu cabelo vai ser liso, ondulado, cacheado ou crespo. Quanto mais inclinado for o seu folículo, mais achatado vai nascer o seu cabelo e, consequentemente, mais enrolado ele será. Vamos focar primeiro na primeira imagem, que é a imagem do cabelo liso. Observa como a haste capilar tá aí completamente na vertical. E por conta disso, não tem nenhum achatamento. A haste capilar, ela nasce bem arredondada e por conta disso, o cabelo também tem uma grande quantidade de escamas. E é por isso mesmo que a gente fala que os cabelos mongólicos ou os cabelos asiáticos são os cabelos mais encorpados, mais lisos, aquele cabelo liso escorrido. Por ele ter essa quantidade maior de escamas, ele é um cabelo que reflete mais brilho e, consequentemente, ele é mais difícil de texturizar. Por isso mesmo que o cabelo liso, quanto mais liso ele for, mais difícil é para você fazer um babyliss, para você conseguir fazer um penteado que você consiga prender um grampo, por exemplo, sem que o grampo comece a escorrer pelo cabelo. Porque ele tem essa estrutura bem redondinha com muita escama. E isso faz com que ele não seja um cabelo fácil de mudar a sua forma. Aí depois dele a gente já tem um formato um pouco diferente, que é o do cabelo caucasiano, também conhecido como os cabelos levemente ondulados. Observem que como o folículo piloso ele tá levemente na diagonal, isso faz com que o cabelo nasça mais achatado. E por conta dele nascer um pouco mais achatado do que o cabelo liso, isso faz com que ele tenha uma quantidade de escamas um pouco menor, faz com que ele forme já essas leves ondulações e, consequentemente, seja um cabelo mais fácil de texturizar. Então é por isso que o cabelo ondulado, ele já é diferente do cabelo liso. O cabelo liso, por mais que você passe creme, amasse, a estrutura dele, esse formato que ele tem e também a quantidade de escamas que ele apresenta, não facilita para que ele tenha uma textura diferente.
ele sempre vai ter essa textura mais lisa. Já o cabelo ondulado, ele se comporta de uma maneira diferente. Observem que, como o folículo piloso tá um pouquinho mais na vertical, o cabelo ele já não nasce com um formato totalmente arredondado, ele já nasce um pouco mais achatado. E isso permite com que formem essas ondulações, e não só esse formato, mas também a quantidade de escamas ser um pouco menor, também facilita para que esse cabelo seja texturizável. E é por isso mesmo que o cabelo ondulado, se você passar um creme, se você fizer uma finalização, der uma amassada, ele já vai ficar com essa forma, ele vai ficar com essa estrutura mais ondulada, como o meu está aqui, por exemplo, já que o meu cabelo é ondulado. E os cabelos cacheados e os crespos, Mari? Vamos lá. Observem que o folículo piloso ele já tá bem mais na vertical e por isso mesmo o cabelo, ou seja, a haste capilar, ela já nasce bem mais achatada. Então vocês viram que foi progredindo, né? O cabelo liso, ele tem a haste capilar mais arredondada, aí depois a gente vai para ondulado que é levemente mais achatada, até chegar no cabelo cacheado e crespo. O cacheado é mais achatado e o crespo é mais achatado ainda. E lembra, quanto mais achatado ele for, menos escamas ele tem. Por isso mesmo que a gente fala que o cabelo crespo é o cabelo mais frágil entre todos os tipos de cabelo, porque ele é o cabelo que tem menos escamas. E esses são os cabelos que a gente chama de afronegroides, ok? Aqui a gente inclui os cabelos cacheados e os cabelos crespos. Então, Mari, por que existe aquele monte de classificação para tipo de cabelo? 1A, B e C, 2A, B, C, 3A, B, C, 4A, B, C. Gente, porque a gente tem um monte de coisa que influencia na nossa estrutura capilar. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem miscigenação. A questão genética aqui é muito forte, a gente tem influências africanas, europeias, asiáticas, tem toda essa mistura aqui. E toda essa mistura genética vai influenciar para que os cabelos tenham vários e vários tipos diferentes. Então, por mais que a gente tenha as classificações A, B e C dentro de cada tipo de cabelo, 1 que é o liso, 2 que é o ondulado, 3 que é o cacheado e 4 que é o crespo, a gente ainda vai ver algumas diferenças, mesmo entre cabelos do mesmo tipo. É por isso que, por exemplo, o cabelo ondulado, a gente tem 3 tipos e eles se comportam de maneiras completamente diferentes. Isso vai depender muito de como é a sua estrutura anatômica, então como estão inseridos os seus folículos. Eles estão mais na diagonal ou menos na diagonal, estão mais próximos aí do cabelo liso, mais próximos do cabelo cacheado. Por isso que o ondulado ele fica bem no meio dessa brincadeira, no meio entre o liso e entre o cacheado. E vamos lembrar que quanto mais na diagonal tiver o nosso folículo, mais achatado o cabelo vai nascer e menos escamas ele vai ter. Isso, como consequência, vai trazer um cabelo mais frágil, mas também mais texturizável, ok? E agora, para explicar essa outra parte, eu vou tirar o meu jaleco, porque eu estou morrendo de calor. Mas foi bom, vai, para fazer uma gracinha de jaleco. Eu adoro usar jaleco, gente. Muito bem, gente, mas a gente não tem microscópio, né? Não tem tricoscópio para poder colocar na cabeça de todo mundo para ver como é que nasce o cabelo de cada um de vocês, se nasce mais achatado, menos achatado, ou se o folículo tá mais verticalizado ou mais na diagonal. Então as características que eu vou dar aqui para vocês é para vocês observarem os cabelos de vocês e verem como ele se comporta. Ele se comporta mais pro liso, mais pro ondulado, mais pro cacheado, mais pro crespo. É isso que a gente fala quando eu dou para vocês, por exemplo, as características que diferem cada tipo de cabelo. E acho que só por conta dessa aula de anatomia que eu dei aí pra vocês, já deu pra vocês sacarem por que o cabelo ondulado é tão difícil de classificar. Porque o cabelo ondulado, ele realmente é uma evoluçãozinha depois do cabelo liso, entende? Mas também ele não chega tanto até o cacheado e o crespo. E é por isso que a gente tem cabelos ondulados tão diferentes e que se comportam de tantas maneiras diferentes. Isso vai influenciar em tudo, gente. Desde a hora da lavagem até a hora de escolher produto, de finalização. E é como eu falei, a gente não tem um tricoscópio pra poder ver aí o cabelo de todo mundo, como é que tá nascendo. Então a melhor maneira de você descobrir como você vai cuidar do seu cabelo é testando. Testando produtos, testando técnicas. E se você vê aí pessoas que têm cabelos parecidos com o seu, é mais fácil ainda de você descobrir se aquela rotina e aqueles produtos que aquela pessoa tá usando vão dar mais certo no seu cabelo ou não. E uma coisa importante que eu quero falar aqui pra vocês, gente, é que toda essa aula de estrutura capilar que eu dei pra vocês é pra vocês entenderem que algumas características que eu falo pra vocês de diferenças entre cabelos ondulados, cacheados e crespos é por conta dessa diferença anatômica, tá? Não é por achismo, não é por ver foto, é por conta realmente de um estudo mais profundo do cabelo, de como ele tá inserido no nosso couro cabeludo e de como ele nasce. E eu quero te dar um exemplo que é quando eu falo sobre raiz.
ok? Quando eu falo pra vocês, observem a raiz do seu cabelo, se ela é mais lisa ou se o teu cabelo já nasce cacheado desde a raiz. Eu falo isso exatamente por conta dessa estrutura anatômica, tá? É como eu falei pra vocês, o cabelo ondulado, ele não tá inserido completamente na vertical, mas ele também não tá muito na diagonal, ele tá num meio termo ali. E por conta disso, isso possibilita que o cabelo ondulado nasça com uma raiz mais lisa. Então você tem aqui uma quantidade grande de raiz lisa e depois o cabelo vai ficando mais comprido e vai fazendo essas ondas. Já o cabelo cacheado, quando eu falo pra vocês que ele já nasce cacheado desde a raiz, também é por conta dessa questão anatômica, tá? Como o folículo, ele é mais na vertical, o cabelo nasce mais achatado. Por isso que eu falo pra vocês que o cabelo já nasce cacheado desde a raiz. E aí, algumas pessoas ficam com dúvida nesse ponto e me perguntam, Mari, mas eu tenho o cabelo cacheado, só que eu vejo a minha raiz e a minha raiz tá lisa. Vamos lá, gente, tem muitas coisas que influenciam nessa raiz lisa, tá? Uma delas é a questão da química. Você faz química no seu cabelo? Você faz química de descoloração, por exemplo? Essas químicas, gente, elas mexem bastante na estrutura do seu cabelo, tá? Por isso que vai deixar a raiz um pouco mais lisa. Então não é que o seu cabelo tá nascendo com a raiz lisa. Isso é por conta da química mesmo, tá? Foi isso que modificou o teu cabelo para que quando você olha aqui na raiz, a sua raiz esteja mais lisa. Outra coisa que vai influenciar muito nessa aparência lisa é a questão do comprimento do cabelo. Tem alguns cabelos cacheados que eles são muito compridos. E aí quando você vai olhar na raiz, a raiz daquele cabelo tá uma raiz mais lisa. E aí você fala, pera, mas como é que é isso, gente? O cabelo dela é cacheado, mas a raiz tá lisa e a Mari disse que a raiz não é lisa. Como é que isso funciona? Quando o cabelo cacheado tá muito comprido, gente, esse peso ajuda também a tracionar e a deixar a raiz do cabelo com essa aparência mais lisa, tá? Mas é isso que eu falei pra vocês, isso é por conta do tamanho e da quantidade de cabelo que a pessoa tem na cabeça. Normalmente, quando essa pessoa corta o cabelo mais curto, essa tração vai ser menor e, consequentemente, a raiz vai ter menos aparência lisa, tá? E pode não ser nenhum desses dois casos, pode não ter nem descoloração e nem ser um cabelo comprido, e mesmo assim você pode ver cabelos cacheados que estão com a raiz mais lisa. Pode acontecer, gente? Pode, porque é como eu falei pra vocês, a gente é essa mistura aí de genética que pode acontecer todas essas diferenças, mas ainda assim é uma coisa que eu gosto de falar pra vocês observarem a raiz do cabelo, pra descobrir se ele é cacheado ou ondulado, por exemplo, porque é uma maneira mais fácil de ver. O cabelo ondulado, por conta dessa parte da estrutura anatômica, ele é um cabelo que tem essa tendência a ter a raiz mais lisa, enquanto o cabelo cacheado, como ele nasce mais achatado, você já consegue ver as ondas se formando desde a raiz, da grande, imensa maioria dos cabelos cacheados, ok? Então isso já é uma coisa que você consegue diferenciar, se o teu cabelo se encaixa nos ondulados ou se ele se encaixa nos cacheados. Aí, gente, vocês já entenderam que essa questão do folículo piloso e de como ele tá inserido no couro cabeludo tem a ver com o achatamento da sua haste capilar, e isso vai determinar se o seu cabelo vai ser mais ondulado ou mais cacheado. E isso também tem muita relação com uma outra questão, que é a questão do número de escamas. Okay? A estrutura da nossa haste capilar é dividida em 3 partes, que são a medula, o córtex e a cutícula. A cutícula é a parte mais externa do nosso fio, tá? E é onde estão inseridas as escamas. Tem gente que usa também o nome das escamas que chama de cutículas, tá? Você pode falar das duas maneiras, tá? As duas maneiras estão se referindo à mesma parte da estrutura capilar, que é essa porção mais externa. É o seguinte, gente, quanto mais achatadinho o nosso fio nascer, menos escamas ele vai ter. Imagina que assim, o teu fio ele tá crescendo mais esmagado, e por conta desse esmagamento, ele vai nascer com as estruturas mais esmagadas também. E é por isso mesmo que ele nasce com uma quantidade menor de escamas, tá? E como é que isso influencia no cabelo ondulado, gente? É como eu falei pra vocês, o cabelo ondulado, ele tá bem no meio ali da brincadeira. Então ele tá entre o cabelo liso e entre o cabelo cacheado e crespo. Vão ter cabelos ondulados que vão estar mais próximos do cabelo liso e terão outros que estarão mais próximos dos cabelos cacheados. E quando eu digo mais próximo, gente, eu tô falando em relação à estrutura anatômica, tá? Estruturalmente, anatomicamente, alguns cabelos ondulados têm a posição do folículo piloso mais verticalizados e outros estão mais na diagonal. Se tiver mais perto da vertical, tá mais próximo do liso. Se tiver mais na diagonal, tá mais próximo dos cacheados. E como que isso influencia? Isso vai influenciar não só na definição do teu cabelo, mas também no número de escamas que ele tem e na fragilidade do cabelo também. É por isso mesmo
mesmo, gente, que os cabelos ondulados são os que têm mais divergência na hora de cuidar. Quando você vai ver, por exemplo, cabelos lisos sendo cuidados, as técnicas que uma menina de cabelo liso ensina dão certo pra todas as de cabelo liso. Pra cabelo cacheado e crespo, a mesma coisa. Agora, quando a gente tá falando de cabelo ondulado, tem técnicas que eu uso no meu cabelo ondulado que dão super certo pro seu cabelo ondulado e tem outras que não funcionam. E muito disso é por conta dessa diferença da estrutura anatômica. Então pensa que tem alguns cabelos ondulados que são cabelos que têm uma quantidade maior de escamas, enquanto outros já têm uma quantidade menor, que são os mais próximos dos cacheados. E isso traz vantagens e desvantagens, tá? Os cabelos ondulados que estão mais próximo do liso, eles têm mais escamas e por conta disso são cabelos que refletem mais brilho, aceitam melhor produtos mais leves, produtos mais hidratantes e não gostam tanto de produtos que têm muito óleo, porque isso normalmente pesa mais esses cabelos. Agora, os cabelos ondulados que já estão mais próximos dos cabelos cacheados, eles já têm uma quantidade menor de escamas e por isso mesmo eles são cabelos que gostam de produtos mais pesados, produtos que tenham mais óleos na composição e são cabelos mais frágeis, mas por outro lado eles definem mais. Exatamente porque a estrutura deles é mais achatadinha. Por isso que a gente tem as classificações 2A, 2B e 2C. Tem o 2A que ele tá mais próximo ali dos cabelos lisos, tem o 2C que tá mais próximo dos cabelos cacheados e tem o 2B que fica no meio dessa brincadeira toda, que, por exemplo, é o meu cabelo. Trouxe aqui pra vocês, gente, 3 onduladas que sim, as 3 têm cabelos ondulados e eles se comportam de formas completamente diferentes pra vocês entenderem isso que eu tô falando. Temos, por exemplo, a Jéssica Trindade, maravilhosa, fofa, que até já fizemos um vídeo aqui de troca de finalizações aqui no canal. A Jéssica, o cabelo dela, gente, é 2A. Então ele é um cabelo que quando ela faz a finalização e tudo, ele fica nessa estrutura que vocês estão vendo aí. Que é uma estrutura com as ondinhas bem definidas, mas vejam que ele não passa muito dessa definição. Ele não fica mais perto do cacheado, ele fica como se fosse um cabelo liso que a gente fez um babyliss mais aberto mesmo, tá? Ele fica com essa estrutura de ondas mais abertas. Esse é o natural do cabelo da Jé. Por outro lado, a gente tem a Gleice. A Gleice tem um cabelo muito parecido com o meu, que é uma estrutura mais 2B. Tudo bem que a Gleice tem a questão das tinturas, tá? E isso também mexeu com a estrutura original do cabelo dela, mas o que eu quero dizer pra vocês é que a Gleice, ela já tem um cabelo mais parecido com o meu. Então, é um cabelo que tem um pouco menos de escamas, mas é um cabelo que também consegue dar uma texturizada pra ele ficar mais definido. Então já é um tipo de cabelo que aceita produtos mais pesados, com mais óleo, diferentemente do cabelo da Jéssica, por exemplo, que é um cabelo 2A. E aí temos o cabelo da Tamires Maia, que também é ondulada, mas já é uma ondulada que se classifica como cabelo 2C. Observem como o cabelo dela já tá mais definido, mais próximo da raiz. Já é um cabelo que define com mais facilidade, que aceita diversas texturas de produtos diferentes, desde o mais leve até os mais encorpados. Exatamente porque o cabelo dela é ondulado, mas é um ondulado que tá mais próximo do cacheado do que do liso. Então não, cabelos ondulados não são todos iguais, gente. Principalmente os ondulados são os que mais apresentam diferença entre os tipos 2A, 2B e 2C, exatamente por conta dessa estrutura anatômica que a gente conversou aqui nesse vídeo. E é como eu falei pra vocês, não dá pra gente pegar o cabelo de todo mundo, colocar num microscópio, colocar num tricoscópio pra ver ali a questão do couro cabeludo, do folículo piloso, pra ver se o cabelo tem mais escama, menos escama. Não dá pra gente fazer isso com todo mundo. Então, o autoconhecimento é a melhor coisa que você pode fazer. Você conhecer o seu cabelo, você descobrir quais são os produtos que funcionam melhor, os com mais óleo, os com menos óleo, observar se o cabelo realmente tem uma raiz mais lisa ou uma raiz menos lisa, se ele já enrola mais próximo da raiz ou não, se você tem mais dedos aí de raiz lisa. São todas essas coisas que vão te dando pistas de como você cuidar melhor do seu cabelo. E é claro que se você se inscrever nesse canal, você vai ter aí um mundo de dicas para poder descobrir os melhores produtos, as melhores técnicas, para poder cuidar do seu cabelo ondulado. Então, se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui, porque com certeza você vai ter uma bagagem muito grande de conteúdo aqui para te ajudar. Falei muito, gente, mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Eu espero que agora que a gente conversou um pouquinho mais sobre estrutura anatômica, vocês entendam melhor quando eu falo das diferenças entre os tipos de cabelo. Espero ter conseguido te ajudar. Se eu te ajudei, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acredita que merecem assistir esse conteúdo e que também vão se aproveitar muito bem dele. Deixa o seu like aqui, porque esse vídeo deu bastante trabalho, e se inscreve no canal se você quiser ver mais conteúdos por aqui, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!